tem medicações novas no mercado que foram lançadas nos últimos 2 anos, como, por exemplo, a tirzepatida, que nos estudos clínicos, quando ela foi lançada, a perda de peso é semelhante à cirurgia bariátrica. Isso é problema? Olha, tomar indiscriminadamente é um problema. O próprio Ozempic mesmo. Um dos efeitos que o Ozempic tem no emagrecimento, ele faz com que você perca um pouco mais de água. E é por isso que também fica aí um alerta. Hoje em dia a gente sabe que tem muitos profissionais, até não médicos, que ficam prescrevendo essas medicações, né, essas canetinhas, por exemplo, anti-obesidade. Como é que é esse negócio dessa canetinha? Eu falo estrangeiro. Pois é, hoje em dia tem. Tem que ter cuidado, gente. Então, vou olhar para a câmera aqui, um alerta que eu faço. Tem que ter cuidado quando você vai fazer medicação. Elas de fato funcionam, elas de fato são seguras, só que... E aí, na verdade, assim, a gente vê esses padrões que são inalcançáveis e lá no consultório, a gente tem protocolos que, de fato, nessa questão da perda de peso, faz perder bastante peso. Sim. Pra você ter uma ideia, tem medicações novas no mercado que foram lançadas nos últimos 2 anos, como, por exemplo, a tirzepatida, que nos estudos clínicos, quando ela foi lançada, a perda de peso é semelhante à cirurgia bariátrica. Olha aí. Então a gente está vivendo a era de que terapias medicamentosas para obesidade conseguem perder tanto peso quanto uma cirurgia bariátrica. Só que no consultório a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as terapias são tão poderosas que a gente tem que detectar se a pessoa apenas quer ser magra ou mais magra daquela pessoa que tem uma doença. No caso mais grave, vamos exatamente. Dizer assim, mais sério. Exatamente. Que aí você passa da saúde, ou seja, você passa daquele ponto em que você está perdendo peso para sair da obesidade, para ter mais longevidade, para evitar doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, e você passa a linha da normalidade e entra num outro tipo de doença, que é aquele padrão de magreza absoluta que, por exemplo, as redes sociais pregam. Então a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente vai fazer. E é por isso que também fica aí um alerta. Hoje em dia a gente sabe que tem muitos profissionais, até não médicos, que ficam prescrevendo essas medicações, né, essas canetinhas, por exemplo, anti-obesidade. Como é que é esse negócio dessa canetinha? Eu falo estrangeiro. Pois é, hoje em dia tem, né? A gente tem as canetinhas anti-obesidade. É tipo uma caneta mesmo? É, na verdade é uma caneta que eu não tenho aqui para te mostrar, mas é uma caneta que fica mais ou menos desse tamanho. Na ponta dela tem uma agulhinha pequenininha, que é uma agulha de insulina. E atrás dela você tem uns cliques que você gira. O Ozempic é uma delas. É, porque eu vou falar pra você, tem um monte de amigo famoso, tá tudo tomando. Pois é. Isso é problema? Olha, tomar indiscriminadamente é um problema, porque você tem efeitos colaterais. Aliás, não existe medicação que não tenha efeitos colaterais. Exatamente. E as pessoas estão achando que essas canetinhas emagrecedoras, elas são uma mágica, uma caneta mágica, em que você compra, aliás, às vezes compra até falsificado, compra lá no vestiário da academia, o cara compra lá, vai saber qual que é a procedência, vai saber qual que foi o grau de pureza e sai aplicando, né? Mas essas canetinhas, quando bem indicadas, funcionam, né? Eu estava vindo para cá, uma paciente minha me ligou, ela estava assim, eufórica, porque ela tinha perdido 30 quilos. 30 quilos. Com essa caneta? Com essa caneta associada a um protocolo que a gente faz lá no consultório. Um negócio mais assistido, né? Completamente assistido. Os meus pacientes têm o WhatsApp. Os meus pacientes de emagrecimento, que a gente faz os protocolos, eles têm o WhatsApp da clínica. O WhatsApp não funciona 24 horas por dia, mas horário comercial, qualquer hora que eles perguntarem, vai ter uma resposta. Seja minha, seja da minha equipe. Se for uma coisa menos técnica, a minha equipe pode ajudar. Tem nutricionista, tem enfermeira, mas se for uma coisa mais técnica, aí eu entro no WhatsApp e respondo. Então, na minha opinião, esse é o jeito certo de fazer. Porque você está fazendo com segurança, com eficácia, uma equipe está te vendo. Se precisar, você vai lá na clínica e eu avalio. Agora, por outro lado, tem muita gente tomando indiscriminadamente, achando que é só você aplicar que tá beleza, e não é assim que funciona. E aqui o problema no Brasil tem essa cultura, né, cara? De automedicação, né? De automedicação, isso é um perigo, cara, né?
E esses negócios aí, tudo também acaba mexendo. Porque a pessoa que é obeso tem muito a ver também com o coração, né, cara? Exatamente. Então, esses medicamentos, eu acredito que eles, se for mal indicado, Cara, eles atacam bem o coração, o motorzão. exato. Na verdade, assim, por exemplo, ó, vou dar um exemplo assim. Tem um tipo de caneta que um dos efeitos que ela... o próprio Ozempic mesmo. Um dos efeitos que o Ozempic tem no emagrecimento, ele faz com que você perca um pouco mais de água, Sim. né? E aí, por quê? Porque você diminui um pouco a sua sede, tá? Como que isso acontece? Um dos efeitos que o Ozempic tem no corpo, ele diminui o tempo que seu estômago ele é esvaziado. Quando a gente come, né? Boca, esôfago, a comida vem para o estômago, começa aqui a digestão no estômago para seguir em frente ao intestino. Um dos efeitos que o Ozempic tem para gerar o emagrecimento, ele diminui, ele aumenta o tempo que a comida fica no estômago. Logo, o seu estômago fica cheio mais tempo. E a água também. Então você bebe menos água. Certo? Se você bebe menos água, um dos efeitos que você pode ter é a desidratação. E isso pode ter efeito cardíaco. Você tá vendo? Entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado, gente. Então, vou olhar para a câmera aqui, um alerta que eu faço. Tem que ter cuidado quando você vai fazer medicação. Elas de fato funcionam, elas de fato são seguras, só que desde que você tenha acompanhamento de quem sabe o que está fazendo.